Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vamos ler no livro de João, capítulo 6, versículos 35 ao 58. E Jesus disse assim para a multidão: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Mas eu já falei para vocês, e mesmo assim vocês não creem. Tudo o que o meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Na verdade eu falo que quem não quer comer a carne do Filho de Deus, e não quiser beber o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. No versículo 35, Jesus disse que Ele é o pão da vida, que aquele que vai até Ele não terá fome. Mas de qual fome Jesus referiu? Essa fome é a fome que a alma sente. Todos os que se recusam a se alimentar do pão espiritual que Jesus oferece, sempre irão ter essa fome de que Jesus se referiu. É só Jesus que pode preencher o vazio da alma. Infelizmente, a maioria dos seres humanos rejeitam o pão espiritual que veio do céu, que é Jesus Cristo. A maioria preferem alimentar o vazio da alma com o pão espiritual que o Satanás oferece. O pão espiritual que o Satanás oferece se chama pecado. O Satanás é o pai do pecado. Ele inventou o pecado no jardim do Éden, quando ele fez o Adão pecar, desobedecendo a Deus e obedecendo a ele. Tem um ditado popular que diz assim: eu comi o pão que o diabo amassou. Alimentar a alma com o pão que o Satanás oferece é mais fácil, porém as consequências chegam. 100% de certeza. A maioria preferem ficar vendo o que o Satanás praticou, usando seus discípulos. Veem na TV programas que só mostram homicídios, estupros, pedofilias, pornografias. Não querem abandonar as novelas, que só incentivam o adultério, a prostituição, os vícios. As pessoas enchem a mente desses lixos, que irão se acumulando na alma humana. Até crianças já caíram na prostituição, meninas estão ficando grávidas. Aprenderam que não tem nada de mais se prostituir. O Satanás quer que continue assim: prostituição, adultério, vícios. Ele quer que as pessoas continuem a crer e adorar deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Imagens de esculturas que não podem salvar ninguém do inferno. O Satanás quer que a internet continue assim também, ensinando as pessoas a desobedecerem a Deus.
passando a mensagem que prostituição é uma coisa normal, prendendo as pessoas nas pornografias. Assim caminha a humanidade, rumo ao inferno sem Deus. Não querem se alimentar do pão espiritual que só Jesus pode dar. Quando alguém vai falar do verdadeiro Evangelho de Jesus, não querem ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus, desprezam quem fala do verdadeiro Evangelho de Jesus. As consequências irão chegar. No versículo 50, Jesus disse que: "Este é o pão que desceu do céu, quem comer esse pão não vai morrer." Jesus disse assim porque para ele é muito fácil ressuscitar morto. Ele vai ressuscitar todos os que se alimentam do pão espiritual que só ele pode dar. Os que preferem se alimentar com o pão espiritual que o Satanás oferece, que é o pecado, também serão ressuscitados. Depois do inferno, serão julgados e serão lançados no lago de fogo. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não adianta não crer na Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito. No versículo 51, Jesus disse que: "Quem comer esse pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo." E Jesus fez assim. A carne que ele se referiu foi a morte dele na cruz do Calvário. No versículo 54, Jesus disse que: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna." Como é que se come a carne de Jesus e bebe o sangue dele? Tem que se confessar para Jesus Cristo. Tem que se batizar do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Tem que praticar o verdadeiro evangelho dele. Tem que participar da Santa Ceia que Jesus ordenou. No versículo 55, Jesus disse que: "A minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida." A comida para a alma, e a bebida para a alma. Infelizmente a maioria alimentam a alma com o pão mofo que o Satanás oferece. Tentam matar a sede da alma com a aguardente que o Satanás quer que eles bebam. Deus não fez o ser humano para ser depósito de álcool, nem depósito de nicotina, nem depósito de fumaça de maconha. Jesus quer que todos sejam depósito do Espírito Santo de Deus. Pense nisso, ouvinte. Todos os que preferem se alimentar com o alimento espiritual que o Satanás oferece, que é o pecado, irão morar com ele. Jesus disse assim: assim vai acontecer. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Essa será a recompensa para os que preferem alimentar a alma com o alimento espiritual que o Satanás oferece, que é o pecado. Comece a alimentar a sua alma com o alimento espiritual que Jesus oferece. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Se arrependa dos pecados. Se confesse para Jesus Cristo. Se batize do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Leia Marcos 16, capítulo 15. Jesus disse que: quem se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida.
Jesus está vivo. Jesus não é uma estátua feita de gesso vendida em uma lojinha. Se você colocar em prática na sua vida tudo o que você ouviu, o Espírito Santo de Deus vai morar na sua vida. Quando ele chega, a tristeza da alma vai embora. A depressão sai, porque o mais poderoso chegou expulsando tudo o que desagrada a Deus. Quem não quer se alimentar com o pão espiritual que veio do céu, vai ficar com fome na alma. Morrendo nessa situação, o inferno vai chegar, lá vai ficar com mais fome da alma ainda. Porque caiu no inferno, já era, não tem mais a segunda chance. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, Jesus disse que, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. A maioria preferem crer no que os falsos profetas ensinam, do que Jesus Cristo disse. Infelizmente, todos os que não creem no que Jesus disse, verão pessoalmente que o inferno existe. É muito triste isso, mas será uma realidade para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.